Bom, na época da Segunda Guerra, quem era o líder era o Joseph Stalin, um dos fulanos mais cruéis de toda a história. Depois, quando o Lenin sofreu um ataque, acho que um AVC, ficou impossibilidade de governar, e pela luta do poder assumiu o Joseph Stalin, e o Joseph Stalin governou a União Soviética até 1953. Foi o Stalin que implementou o socialismo para valer na União Soviética, matou milhões de pessoas, matou aí uma quantidade de milhões na Ucrânia com a fome, o Holodomor, fez deportações enormes. Ele era paranoico, tinha mania de perseguição, todo mundo que ele achasse que perseguia ele mandava matar. Então, quer dizer, um dos mais brutais que já teve na história. Realmente, esse era um fulano que, olha, difícil achar alguém tão ruim como ele. Ele é do mesmo nível do Hitler, do Mao Tse Tung, do Pol Pot, dessa linha, né? A coisa era tão brutal no tempo dele que quem contasse piada era preso contra ele. Até que tinha umas piadas boas. Tá bom, vou contar uma então. Então, diz uma piada e um fulano chegou a ser preso 10 anos por contar piada, né? Então, diz uma dessas piadas que foi o seguinte: o Stalin tinha recebido o comissariado da Geórgia, né? E aí, nas trocas de papéis e tal, aí o comissariado foi embora, só que o Stalin viu sumir um grampeador, né? E pensou, naquela confusão de troca de papel, o comissariado da Geórgia deve ter levado embora, né? Os comissários levaram embora. Aí ele tocou o telefone, falou com o Laurent Beria. Laurent Beria era um assassino, braço direito do Stalin. Falou: Beria, pergunta aí para os comissariados da Geórgia se eles não ficaram com o meu grampeador. Aí o Beria falou assim: tá bom, vou ver aqui com eles. Aí nos papéis lá, o Stalin achou o grampeador dali uns minutos. Aí ligou para o Beria de novo: ô Beria, não precisa mais, achei o grampeador. Aí o Beria falou: tarde demais, metade confessou o crime e outra metade morreu no interrogatório. Quem contasse uma piada dessa era Cana, ia lá para o Gulag, né? Com ele não tinha conversa. A coisa era trágica com ele. Teve um membro do Comitê Central que só porque parou de bater palma antes foi preso. Então, quando... Lá, os palmas são impressionantes, sabe? Isso é verdade, eu não estou gozando. Então o Stalin fazia um discurso, todo mundo... Aí um parou antes. Ele parou antes, pronto. A polícia secreta pegou ele e pôs ele na cadeia. Aí depois todo mundo ficou sabendo do evento, aí todo mundo batia a palma, ninguém queria parar. A duração de palma, 5, 10 minutos batendo palma. Até que enquanto o Stalin não desse ordem para parar as palmas, ninguém podia parar de dar palma. A coisa era assustadora. Assustadora lá. Conta também que o Stalin, né, ele marcava reuniões de madrugada, né? Quem conta isso é outro que também não valia nada, que sucedeu ele, o Khrushchev, né? Então o Khrushchev conta que o Khrushchev. O Khrushchev, ele conta que ele tinha terror do Stalin, né? Porque ele via as pessoas sendo mortas, né? Então ele procurava agradar ao máximo o Stalin. E o Stalin acabou indo muito com a cara dele. Ele falava que às vezes chegava convite para fazer reunião 2, 3 da manhã, e aí quem não fosse era traidor, né? Então então o Khrushchev ficava esperto. Se madrugada, eu estou aqui esperando o telefone, entendeu? Ou se ele dormisse, alguém lá, algum secretário tinha que ficar acordado, ele tinha que estar preparado, porque vinha reunião de madrugada. E se não aparecesse. Então com Stalin... Bom, então a Rússia, a União Soviética, então já era a União Soviética, já tinha feito o comando do Stalin, então a Segunda Guerra Mundial já era com a União Soviética, né? A economia da União Soviética só foi sustentada com a ajuda ocidental, claro, né? Isso eu já comentei, acho que numa outra aula, mas só vou relembrar aqui. Então, numa primeira fase, quem financiou a Revolução, primeiro nós temos 2 fases na Revolução Russa. Teve 2 revoluções em 17. Uma derrubou o czar, teve um governo provisório do Kerensky, que era judeu, e depois teve a Revolução de Outubro, que aí foi a definitiva do Lenin. O Woodrow Wilson odiava o czar, né? Ele odiava
a monarquia, império, ele tinha aversão a isso, odiava a monarquia alemã, a monarquia austríaca, os czares. E aí, quando teve a primeira revolução, ele fez os Estados Unidos emprestar 300 milhões de dólares para o Kerensky. E aí, depois, na Revolução 17, houve empréstimo de banqueiros, pessoas físicas, né, de banco de Nova York e também de banco de Londres. E teve a ajuda do próprio Estado alemão dando dinheiro para o Lenin. Depois, teve a ajuda de uma cooperação econômica que teve entre a Alemanha e a União Soviética. Como a Alemanha era proibida de desenvolver armamentos, treinar o exército, ela testava os equipamentos e treinava o exército na União Soviética em troca de tecnologia. Então, muitos dos tanques de guerra e equipamentos que fizeram sucesso na guerra da União Soviética não era propriamente tecnologia deles. Muitos deles eram tecnologia alemã. Agora, quem ajudou mesmo ao Stalin foi os Estados Unidos, né? O Stalin confessou que 2/3 de todas as indústrias que eles tinham ou foram feitas pelos americanos ou era tecnologia americana. Então, quem financiou eles foi o Ford, foi a General Electric, teve até capital italiano também lá. Então, foram eles que sustentaram a União Soviética. Também o ouro da Espanha, né? Aí depois eu comento aqui. Então, eles foram sustentados, o governo da União Soviética foi sustentado artificialmente, que o comunismo só leva à miséria. E ali, segundo, tem um livro muito bom chamado Bloodlands, né, Terras Sangrentas, que ele vê um todo, aliás, uma concepção, porque a Segunda Guerra Mundial também foi uma guerra contra os povos, né, uma vontade de matar determinados povos, de deportá-los, de tirar dos seus locais, né, de origem e fazer um jogo, realocá-los de modo artificial. Assim, os nazistas e os soviéticos fizeram isso com os poloneses, ambos odiavam os poloneses. Os poloneses eram aristocráticos e principalmente que eles eram católicos, claro. Né? O Stalin, naquela visão doentia dele, ele ia no teatro, né? Então havia lá essas coisas de teatro, né? Várias peças passando, mas tinha uma peça de teatro na qual um russo mata um polonês. Ele ia todo dia ver essa cena no teatro. Só esse, ele entrava no meio da peça, via a cena do russo matando um polonês, dava um sorriso e saía do teatro. No dia seguinte ele voltava, via a mesma peça, naquele mesmo trecho e tal. Ele odiava os poloneses, falando completamente doentio. Os alemães também odiavam os poloneses. Foi feito de propósito, claro. Mas eu estava falando isso, então, havia uma vontade de destruição dos povos. O autor do Bloodlands diz que há uma continuidade lógica, então, nesse sentido, do Holodomor até o final da guerra. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, já estava havendo massacres na região das terras sangrentas. Né? E como é que estava a economia da Alemanha? Né? A economia da Alemanha, quando o Hitler assumiu, estava em processo de recuperação graças a um tido, né, pelos economistas, por quem estuda o ramo, um fulano genial, chamado Hjalmar Schacht. Acho que a pronúncia é mais ou menos assim. Esse Hjalmar era um fulano muito bem visto na Alemanha, tido como o melhor economista alemão, e ele que reergueu a economia alemã. O Hitler, na realidade, se desentendeu com ele, mas não podia demitir o tal prestígio que ele tinha. Né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Então, esse fulano já estava no poder antes do Hitler? Já estava antes. Quando existe uma lenda que o Hitler consertou a economia alemã. Não é verdade. Não é. Quem consertou foi o Hjalmar Schacht. É ele que levantou a economia alemã. O Hitler manteve ele por causa do prestígio dele. Está escrito que a economia alemã já estava se recuperando antes de Hitler ascender ao poder. Em agosto de 1934, ele só trocou o cargo do Hjalmar. Só que
o projeto do Hjalmar, para consertar uma economia, não pode ter tantos gastos públicos, tem que fazer determinadas reformas, e essas reformas brigaram com o que o Hitler queria, né? E aí então o Hitler teve que demiti-lo e colocou o Goering no lugar. Eu não entendia nada de economia, mas o Goering dizia que podia fazer gastos públicos à vontade, vamos levar a economia para a guerra. E aí uma vez perguntado, olha, você tirou um fulano muito bom ali, o Hjalmar, para pôr o Goering, ele falou assim, é o seguinte, nós vamos para a guerra. Se a gente vencer com o Hjalmar ou sem, nós vamos estar bem. Se a gente perder, também tanto faz. Então, tirou. E aí o Goering fez reformas socialistas, né? Estatização, obrigar os empresários a fazer o que os nazistas queriam, etc. Aí que foi o grande momento de início de socialização na economia alemã, na mão do Goering, né? Ele foi em 1936, já começou. O Goering foi nomeado plenipotenciário para o plano de 4 anos. Esse plano de 4 anos foi inspirado no plano quinquenal soviético, porque muito da turma que era ligada ao Hitler era socialista clássico, né? Já falei, o Goebbels era socialista clássico, defensor de Lenin, Marx. E aí, então, a economia alemã, em 1939, já estava à beira da falência. Tem uns dados aqui que são interessantes. A Alemanha era a grande potência econômica da Europa, uma máquina industrial impressionante, né? Os Estados Unidos era mais rico que a Alemanha na época, mas em certos itens industriais a Alemanha estava muito à frente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos produziam em mais quantidade, mas em qualidade, em várias áreas, os alemães estavam muito à frente. Aviões, como depois provou na guerra, carros, etc., em várias áreas. Mas eles tinham uma dependência de matéria-prima, já que a Alemanha não tem quase nada, né? Então, aqui tem alguns dados interessantes dados pelo FEST, né? O país dependia de várias matérias-primas essenciais para a guerra, como estanho, 99%, cobre, 70%, borracha, 80%, óleos minerais, 65%, bauxita, 99%. Importavam isso. E petróleo, não sei porque não está a porcentagem aqui, também era tudo. Os alemães eram tão bons que eles conseguiram desenvolver gasolina artificial, imagina só. Na década de 30 eles conseguiram desenvolver a gasolina artificial. Só que infelizmente para eles, né, era muito cara. Então não conseguiram dar esse cara. Mas até isso eles conseguiram fazer. Quer dizer, o pessoal lá muito competente, né? E também de petróleo, quase tudo. Faltou o dado do petróleo aqui. E aí então, olha que interessante. E aí depois, com as reformas estatizantes, e a Alemanha à beira da quebra, começou a perder os créditos internacionais. Ninguém queria mais vender para a Alemanha. O abastecimento em matérias-primas absolutamente necessárias estava assegurado por apenas 1 ano só, em 1939. Reservas de cobre, de borracha e de estanho estavam quase esgotadas até a primavera de 1939. Quer dizer, estavam em 1939 já estavam na beira do precipício econômico. E esse foi a razão da guerra, lógico que não foi econômica, mas o fato deles começarem, do Hitler começar em 1939, que ele precisava ir na guerra de qualquer jeito para conseguir matéria-prima na marra, porque ele já não estava conseguindo via crédito, né?